Hoje eu vim falar um pouquinho sobre tendências de inovação na área de saúde. O meu nome é Graziele e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas novas tendências. Bem, só em 2015 o consumo de bens e serviços no Brasil foi de 546 bilhões no setor da saúde. Isso representa 9,1% do PIB, segundo o IBGE. Deste valor, 231 bilhões foram referentes às despesas governamentais, enquanto 315 bilhões foram referentes às despesas familiares e instituições prestadoras de serviços. Ou seja, lá em 2015 já estávamos apontando um mercado promissor na área da saúde. Dentro desse setor, a tecnologia e os modelos digitais têm sido adotados no mundo todo, com foco em reduzir custos e ajudar também na construção de um futuro deste mercado. Uma reportagem do allstreet.com, por exemplo, aponta que a tecnologia é provavelmente o maior mercado a seguir dentro da indústria da saúde. E a Organização Mundial da Saúde, para a Organização Mundial da Saúde, as tecnologias de saúde podem ser definidas como um conjunto de conhecimento e competências em formato de dispositivo, procedimentos e sistemas, desenvolvidos então para solucionar problemas de saúde e também para buscar a melhoria na qualidade de vida. Porém, o digital, a tecnologia, já não é mais um diferenciador. Então, o que nós estamos vendo aí dentro, tecnologia dentro da área da saúde, ele já demanda algo mais inovador. Tornou-se parte de tudo que fazemos como pessoas e como empresas. Então, a tecnologia já está no dia a dia das pessoas. Porém, o seu impacto sobre as expectativas das pessoas é que está mudando. Então, a expectativa dela em relação ao impacto que ela vai gerar no dia a dia das pessoas é que é o grande diferencial. E pensando nisso, a Century Digital Health Tech destaca as 5 tendências emergentes que irão moldar as empresas de saúde ao longo dos próximos 3 ou 5 anos. Então, a Century fez um relatório e apresentou em 2019, e essa tendência aí vem para os próximos 5 anos. Quais são as tendências? Dark Power, Get to Know Me, Woman, More Worker, Security Wants to Secure Me, and My Markets. Em cada tendência percebe-se a maturidade das tecnologias digitais, ou seja, houve uma maturidade dessas tecnologias, porém a sociedade está elevando suas expectativas, habilidades e risco na área de saúde. A primeira tendência, então, o Dark Power, é o próximo conjunto das tecnologias emergentes, ou seja, vai unir a distribuição de tecnologia contábil com a inteligência artificial, realidade estendida e computação quântica. Elas vão poder desencadear uma mudança de passo que permite às empresas da indústria revolucionar. Aqui um pouco apresentando a integração dessas tecnologias, Então a tecnologia Dark e algumas de suas capacidades. Então, um momento em que você utiliza uma tecnologia, ela vai impulsionar as demais também. Então a integração é que vai fazer o grande diferencial, é a grande tendência dessa tecnologia. Elas estão prestes a se tornar a base também de produtos e serviços da próxima geração. E mesmo antes que elas ganhem a sua maturidade, elas já vão apresentar alguns resultados, como redução de custos no atendimento, melhorar a produtividade do trabalho e permitir uma melhor experiência com o consumidor e parceiros também. Porém, essa tecnologia é bem mais abrangente, Para aproveitar essa nova capacidade de transformação, os prestadores de serviços e provedores também devem explorar essas possibilidades agora. Então, é uma tendência que deve ser, deve começar a explorar desde já. Então,
a tecnologia de contabilidade distribuída, como o blockchain, vai ser uma parte importante de pagamentos de saúde e gestão de identidade. Empresas vão poder reduzir o desperdício, reduzir custos, aumentar a qualidade dos cuidados, usando o DLT para criar um conjunto confiável de dados para que as pessoas possam agir sobre essa informação. Então, o blockchain já existe, já é uma tecnologia, porém o que vem é a tecnologia de contabilidade distribuída. Blockchain não será a única possibilidade para se utilizar dentro deste mercado. Então ele mostra uma grande promessa para a qualificação de pessoas também, para benefícios de seguro. Então identificando obrigações de pagamento e credenciando os fornecedores. Então são algumas possibilidades que ele vai permitir. A inteligência artificial, que já é uma realidade, né? E ela é capaz de gerar dados, ensinar como prever, detectar doenças em estágios iniciais, identificar o tratamento mais adequado de uma doença e colocar as pessoas no centro, aqui é um grande diferencial, colocar as pessoas no centro da gestão das suas saúdes. Então as pessoas é que vão começar a fazer a gestão das suas saúdes utilizando a inteligência artificial. Então ele sai um pouquinho do escopo hospitalar para o individual, né? Um exemplo disso é a Isabel Healthcare, que veio um pouco da tecnologia da Watson, da IBM, né? Mas com sede em Londres, acaba de lançar então a sua própria ferramenta de diagnóstico baseada em inteligência artificial como aplicativo. O que começou ali com um mecanismo para suporte decisório de diagnóstico para os médicos, hoje ele já é disponibilizado gratuitamente para os consumidores. Então, isso é apenas o começo, né? Em breve aí, todos vão ter supercomputadores que possam avaliar e analisar uma matriz de dados com todos os seus sintomas atuais, dados biométricos, ambientais e dados pessoais e todo o seu genoma. Então, a Isabel é só um pontapé para que essas novas tecnologias possam chegar ao consumidor também, ao consumidor, né? ao paciente. Então, imagina isso na qualidade do atendimento de uma estrutura hospitalar. Você ter a possibilidade, talvez, no futuro, de não ter um pronto atendimento, porque as pessoas já vêm com o diagnóstico, o médico já sabe, está tudo interligado e você já vai direcionar para o que ele realmente precisa. É como se fosse fazer uma triagem antes mesmo de chegar no hospital. A realidade estendida, então, permite as máquinas operarem cognitivamente, né, como humanos, e permite que as pessoas interajam também naturalmente com a tecnologia. Então, é como a máquina operando como humano e o humano interagindo com a tecnologia. Então, ela faz experiências imersivas, comum, e resolve problemas relacionados ao tempo e à distância, fazendo com que esses fatores acabem ficando irrelevantes. Então, se hoje o grande desafio na área da saúde é o tempo de atendimento e a distância para o atendimento, a realidade estendida vem aí como uma tendência tecnológica para reduzir esse tempo e distância. E só o mercado de assistência médica em realidade virtual e realidade aumentada deve atingir aí 5 bilhões em até 2025. E a computação quântica, as organizações de saúde estão fazendo saltos quânticos no futuro, usando essa tecnologia de trituração de conjuntos de dados complexos, como os dados de DNA, para permitir uma medicina personalizada e interativa. Então, segundo o vice-presidente da IBM, o Robert Sutter, responsável pela estratégia quântica na empresa, nós precisamos de computação quântica para simular a natureza. Isso vai ser fundamental para a descoberta de outras coisas e de novos medicamentos. Então, medicamentos e curas para doenças, por exemplo, como
mal de Parkinson ou Alzheimer. Então, a computação quântica vai se elevar para este nível de inovação. Então, todas as 4 tecnologias elas são poderosas individualmente, mas na medida que avançam elas empurram uma a outra, potencializando ainda mais. Então é o Dark Power, né? Então individualmente elas já possuem as suas particularidades, as suas inovações, mas juntas elas potencializam ainda mais. A segunda tendência apresentada pela Century é o Get to Know Me. O que significa? São conjuntos de tecnologias que as pessoas usam agora, é o que nós já estamos utilizando, que já está no nosso dia a dia, que estão tão integrados nas suas vidas que elas vão se tornar, como uma tendência, parte da sua identidade. Então, dados capturados no mundo digital e físico, juntamente com um conjunto de dados relacionados, por exemplo, demografia, sociografia, podem convergir para criar uma identidade tecnológica de um indivíduo. Então, a tendência é que a gente tenha uma identidade tecnológica. Então, líderes da saúde podem usar identidades tecnológicas da população para criar uma nova geração de ofertas e experiências. Então, o Get to Me, ele te convida a me conhecer, né? Então, me conheça. Agora, na era pós-digital, né, as organizações têm a maior oportunidade de identidade, que utilizam a tecnologia e conhecimentos, para mudar transações on e off em curso. Então, relacionamentos personalizados com experiências individualizadas. Então, você passa a conhecer o indivíduo para poder gerar novas experiências e personalizar essas experiências. Algumas coisas já acontecem, né? já estão neste processo, mas é como eu ainda vou potencializar essa tecnologia para poder avançar. A área da saúde tem um fluxo de dados em curso a partir de registros médicos, dispositivos de tecnologia, reclamações, preferências passadas que foram passadas pelos serviços, biologia e outras. Então, esta informação é a pedra angular de entregar uma medicina personalizada nos próximos termos de uma pessoa. Então, como eu vou oferecer uma personalização nessa medicina. Essa é uma tendência, uma das segundas tendências. Dentro dessa tendência, um exemplo é o fenotipo digital para cada cliente. Então, um instantâneo que captura dados de saúde indiretas, de interações de bases tecnológicas, por exemplo, o histórico de pesquisas online, o uso de aplicativos, mensagens sociais, com que as pessoas estão interagindo e correlacionam com eventos de saúde. Então, o fenotipo digital tem potencial para provedores de ajudar a prever comportamentos relacionados à saúde e riscos e também a doenças, né? Para que essas pessoas possam levar soluções para as pessoas. Então, nos próximos anos, os fenotipos de pacientes capturados para melhorar a saúde e o bem-estar se estenderão a interações humanas com a tecnologia digital. Então, como que eu vou usar a tecnologia digital para interagir com essas relações, né, com as relações humanas? Então, novamente, a tecnologia digital ela já existe, já existem algumas funções, agora como que eu vou utilizar isso para potencializar e para inovar na área da saúde. A terceira tendência apresentada pela Century é o Human More Worker. Então, ou seja, transformações digitais não são mais apenas sobre tecnologia, mas sobre pessoas. Em empresas em todo o setor da saúde já estão testemunhando o surgimento de força de trabalho, de colaboração humana mais máquina, né? Onde cada indivíduo tem poderes por seus conjuntos de conhecimentos e habilidades, plus que foram estimulados pela própria tecnologia. Então,
organizações da saúde, elas vão precisar criar novos empregos e novos papéis imersos em tecnologia. Terão de investir em novas maneiras de treinar funcionários para o pós-digital. E terão que, o próprio conhecimento, ele não vai poder mais viajar com as pessoas, ele tem que viver dentro da organização. Então, vai exigir a estratégia de tecnologia que trazem gestão de conhecimento na era humano-máquina. Então, é um desafio, mas numa tendência de inovação tecnológica, de como equilibrar, né, a gestão do conhecimento nessa era pós-digital. Então, a indústria de saúde ela está entre os mais labor-dependentes. A tecnologia ela vai favorecer para levantar o peso dos processos, ao mesmo tempo vai permitir que essa força de trabalho eleve o seu nível de eficiência. Hoje, 77% dos executivos de healthcare já concordam que os empregados eles estão mais maduros digitalmente, porém as organizações precisam avançar em algumas situações, o que resulta numa força de trabalho de espera. Então, enquanto a organização às vezes não acompanha esse processo de humano-máquina. Aqui, voltamos. A quarta tendência, o Secure Us to Secure Me, é a necessidade de colaboração é tão grande na área da saúde como qualquer outra indústria. Porém, através da colaboração, as empresas estão estendendo e absorvendo o risco e a vulnerabilidade de seus parceiros do ecossistema. No entanto, na maioria das empresas ainda olham a cibersegurança como estritamente um esforço individual. A tendência é que isso também se torne colaborativo. Então, informações de saúde são particularmente sensíveis, porque você tem informações de paciente, informação de fornecedor e vários tipos de informações ali. Hoje, 92% dos executivos de healthcare concordam que para ser verdadeiramente resiliente, as organizações devem repensar a abordagem à segurança de uma forma que não defendem apenas a si próprio, mas todo o ecossistema em que ele está envolvido. Então, a quinta tendência apresentada pela Accenture é o My Markets, ou seja, conheça as necessidades dos consumidores na velocidade da tecnologia. Né? Saúde é mais ligado do que nunca na era pós-digital. Então, expectativas digitais elas têm evoluído e agora tem uma nova oportunidade na mesa, capturar momentos. Então, a tecnologia ela criou um mundo de experiências intensamente personalizadas sob demanda. Né? E o que as organizações de saúde elas precisam fazer? Se reinventar para encontrar e capturar essas oportunidades como elas são vistas. Então, as capacidades analíticas poderosas vão permitir que os pagadores e provedores de entender os mercados atuais e potenciais e identificar momentos que importam. A tecnologia back-end sofisticado pode orientar o negócio rapidamente, ajudar a reunir as capacidades e serviços no momento certo para oferecer uma experiência notável em um ponto específico do tempo. Ou seja, perder o momento é perder a chance. Então, precisamos encontrar os momentos. Empresas de saúde devem equilibrar a necessidade de olhar de forma holística em serviços de saúde com a necessidade de olhar a experiência do consumidor. Então, momentos oferecem oportunidades únicas para melhor personalizar a experiência para cada indivíduo. Então, para você personalizar ainda essa experiência. Atualmente, players não tradicionais começaram a adotar esta mentalidade e eles estão aproveitando a oportunidade de diferenciação. As health techs se destacam neste contexto,
Então, muitas startups já estão olhando para, utilizando a tecnologia, já estão avançando em um pós-digital para poder oferecer uma diferenciação e para aproveitar este momento, essa experiência do cliente. Por exemplo, a Byte Seguro é um seguro de saúde sob demanda, não é pré-embalado para grandes grupos de empregados. Em vez disso, indivíduos selecionam um tipo de cobertura que eles precisam no momento que eles precisam. Então, é uma solução que vai oferecer uma experiência para aquele consumidor, para aquele cliente, de acordo com a necessidade dele. O Hospital Universitário de Heidelberg, na Alemanha, está trabalhando com a Siemens para introduzir gêmeos digitais para o atendimento ao paciente. Em outra instância, um cardiologista utiliza o modelo digital do coração de um paciente para tratar a eficácia de diferentes colocações de eletrodos de um marca-passo. E este é apenas o começo de personalização in the moment na área da saúde, onde os especialistas eles esperam usar a tecnologia para criar experiências individuais. Então, cada empresa de saúde deve abraçar a importância dessa transformação digital e as organizações precisam olhar em direção à sua próxima oportunidade de mercado de diferenciação momentânea. Internamente, isso significa preparar a organização para ser uma empresa verdadeiramente ágil, com a capacidade de identificar oportunidades e entregar exatamente o que o consumidor precisa e quer. Mas, à medida que as organizações de saúde se movem nessa direção, elas também devem trabalhar para entender onde elas se encaixam na vida das pessoas. Ou seja, não vai ser uma tarefa fácil. É tudo sobre projetar os serviços certos, ao mesmo tempo escolhendo os momentos certos. Então, os executivos de healthcare, segundo a pesquisa, 87% já concordam que a integração de personalização e entrega em tempo real é a próxima grande onda de vantagem competitiva. E 82% dizem que o 5G vai revolucionar a indústria, oferecendo novas maneiras de fornecer produtos e serviços, como, por exemplo, a entrega zangão, a veículos sem condutor, transmissão de vídeo mais rápida. Então, é a grande onda, é a grande tendência na área de inovação e o como que eu vou entregar isso para o meu consumidor. Como que eu vou olhar para esse mercado de uma forma ágil. Então, a healthcare está em um lugar único no mundo, no pós-digital, e os investimentos em sociais móveis, os investimentos em sociais, móveis, analíticos e tecnologias de nuvem, o chamado SMAC, estão progredindo e demonstrando valor. O futuro está na adoção plena do SMAC, abraçando novas tecnologias para transformar os resultados e finalmente mudar a vida das pessoas. Ou seja, essas tendências que a Accenture apresenta, elas estão conectadas diretamente com o social, móvel, analítico e tecnologia em nuvem. Se as tecnologias de inovação, a inovação tecnológica de saúde não estiver interconectado com o SMAC, você não estará na vanguarda das grandes indústrias da saúde. Será o grande diferencial. Algumas considerações técnicas, então, em relação a essas tendências apresentadas pela Accenture, que as healthcares, então, a healthcare é uma indústria que está sendo transformada utilizando essa tecnologia para enfrentar os desafios do século XXI. Então, já está sendo utilizado, e agora como eu vou potencializar isso, A tecnologia ela pode ajudar as organizações de saúde a entender, então, essa demanda crescente e operar com eficiência para melhorar o atendimento do paciente.
de forma personalizada, de forma trazendo experiências novas para esses pacientes. As organizações que conseguirem compreender o avanço tecnológico para o pós-digital estarão na vanguarda competitiva das inovações tecnológicas. Integrar também essas diversas tecnologias para avançar na experiência com o usuário será a grande tendência para os próximos anos. E no relatório da Liga Venture sobre Health Techs, revelou que startups no Brasil e no mundo já avançaram para a era pós-digital, que estão dispostas a correr riscos com grandes players para criar essas experiências inovadoras na área da saúde. Ou seja, a tecnologia ela já existe, quem está disposto a entrar na era pós-digital é quem vai estar acompanhando essas inovações tecnológicas na área da saúde. Então eu deixo aqui algumas referências também do trabalho, da pesquisa, se alguém quiser se aprofundar nessas tendências, quiser se aprofundar nessas novas tecnologias no pós-digital que estão surgindo, deixo aqui algumas referências para conhecimento. E também deixo meu contato, se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de alguma informação, eu fico à disposição. Desde já eu agradeço. Muito obrigada.